Olá, abençoado, abençoada. Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Eu sou Mari Vieira e é uma alegria ter você aqui comigo para mais um encontro com a Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Gênesis e hoje nós vamos meditar no capítulo de número 3, um dos capítulos mais marcantes de toda a Bíblia. É aqui que o pecado ele entra no mundo, mas também é aqui que Deus revela pela primeira vez o seu plano de redenção. E se existe uma mensagem que esse capítulo nos ensina, é essa: toda tentação, preste atenção nisso, toda tentação ela parece boa no começo, mas ela sempre esconde um preço. Abra o seu coração, vem comigo ouvir aquilo que o céu tem para nos entregar. Você que tem a sua Bíblia, abra ela comigo aí no livro de Gênesis, capítulo de número 3, que diz assim: a serpente, o mais astuto dos animais que o Senhor Deus havia feito, perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? A mulher respondeu que Deus havia permitido comer de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente disse: vocês não morrerão. Deus sabe que quando vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. A mulher viu que o fruto parecia bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela comeu e deu também ao seu marido, e ele também comeu. Naquele momento os olhos dos dois se abriram. Eles perceberam que estava nu e costuraram folhas de figueira para se cobrir. Quando ouviram a voz do Senhor passeando pelo jardim, esconderam-se entre as árvores. Então Deus chamou Adão e perguntou: onde você está? Adão respondeu: ouvi a tua voz e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus anunciou as consequências da desobediência, mas antes de expulsá-los do jardim, fez roupas de pele para cobrir sua vergonha. Meu Deus, o pecado ele nunca chega dizendo que vai destruir sua vida. Ele chega fazendo perguntas. Ele chega supondo. Foi assim no Éden. A serpente ela não começou oferecendo um fruto. Ela começou colocando dúvida na palavra de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse? Olha só o que ela fala com Eva. Porque Satanás, ele sabe que quando a palavra perde autoridade no nosso coração, qualquer mentira vai parecer verdade. Percebe que Eva caiu muito antes de comer o fruto? Ela caiu quando ela decidiu dar atenção à voz, aquela voz, né, que era contra a voz de Deus. E é exatamente assim que o inimigo continua agindo nos dias de hoje. Ele não precisa fazer que a gente odeie Deus, que a gente vire as costas para Deus. Não, basta ele convencer de que obedecer não vale a pena, né? Que um pequeno pecado não tem problema. Ah, o que tem? Ah, é normal, é só isso, né? Não tem problema nenhum. Ninguém vai descobrir. Ou você merece, né? Todo mundo faz. Qual que é o problema? Não é assim? O pecado ele sempre promete uma liberdade, mas ele entrega de verdade a uma prisão. Entrega culpa. Ele promete um crescimento, mas ele entrega pra gente vergonha. Depois de comerem o fruto, Adão e Eva eles fizeram algo que eles nunca tinham feito antes. Eles esconderam de Deus. Eles ficaram com tanta vergonha que eles esconderam. E talvez seja a consequência mais triste do pecado. O pecado não afasta apenas você da santidade, não. Ele tenta convencer você de que você também deve fugir da presença de Deus. Mas o que mais toca no meu coração nesse capítulo não é o homem escondendo de Deus. É Deus procurando o homem. Enquanto Adão se escondia, Deus caminhava pelo jardim chamando: onde você está? Não porque Deus não soubesse, né, onde Adão estava. É lógico que ele sabia. Mas porque Adão ele precisava perceber aonde ele havia chegado. E essa voz ela continua sendo a voz que fala conosco hoje. Não é a voz de um juiz querendo nos condenar, é a voz de um pai procurando um filho perdido. Antes mesmo de anunciar a punição, Deus fez algo extraordinário. Ele cobre aquela vergonha, ele cobre a vergonha de Adão e Eva. As folhas que eles costuraram não eram suficientes.
A tentativa humana de esconder o pecado nunca será suficiente. Por isso que Deus providencia ali uma cobertura. Ali no Éden, Deus começa a revelar que um dia ele enviaria Jesus, o Cordeiro perfeito, oh aleluia, para cobrir definitivamente o pecado da humanidade. Olha que Deus maravilhoso. O homem peca, o homem esconde, o homem foge, mas Deus ele continua procurando. Talvez você pense que foi longe demais, que você errou demais, que você pecou demais, que Deus desistiu de você. Mas Gênesis 3, ele mostra exatamente o contrário. O primeiro passo da graça sempre parte de Deus. Ele ainda chama, ele ainda procura, ele ainda restaura, ele ainda liberta, ele ainda salva, porque o pecado pode mudar o rumo da história, mas nunca será maior do que a graça de Deus que é derramada sobre nós. Amém? Que você entenda isso definitivamente. Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha feito algo e às vezes o inimigo tenta te condenar, que você não é merecedor, que você não pode orar a Deus, que você não pode falar com Deus porque você é um pecador, todos nós somos. Nenhum de nós merecemos nada, mas nós temos a graça e a graça nos basta. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, coloque a mão na altura do seu coração. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado, querido, obrigada, Senhor, porque mesmo quando nós falhamos, o Senhor continua nos procurando. Nos perdoa pelas vezes que nós ouvimos outras vozes, Senhor, que nós distraímos, Pai, e não ouvimos a Tua. Nos livra do engano do pecado, Pai, que promete tanto, Senhor, e que nós sabemos que no final nos prende, nos aprisiona, que a gente nunca se esconda da Tua presença, mas que a gente corra para os Teus braços. Obrigada porque desde o Éden o Senhor já tinha um plano perfeito para nos salvar. Obrigada por Jesus, que levou sobre si as nossas dores, a nossa culpa, para que hoje nós pudéssemos viver em liberdade. Guarda, Senhor, o nosso coração e nos fortalece para a gente permanecer fiel à Tua palavra. Pai, guarda a pessoa que cada pessoa que está aqui comigo nesse devocional, cada casa aqui sendo representada, cada causa que é colocada diante do Senhor em oração. Pai, se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, que essa pessoa volte correndo, que essa pessoa volte, Pai, sabendo que ela não é merecedora, não é por merecimento, é pela graça, e que essa graça é que nos mantém de pé. As Tuas misericórdias são a causa de nós estarmos aqui e não sermos consumidos vivos. E Pai, assim nós oramos, nós confiamos, Te entregamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E se essa palavra falou o seu coração, compartilhe esse devocional com alguém que precisa lembrar de que a graça de Deus sempre será maior do que a culpa, do que o julgamento, do que o apontamento, do que o pecado. A graça. Ai de nós se não fosse essa graça. E não se esqueça, o pecado faz o homem se esconder, mas a graça faz Deus chamar pelo nome. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e até o próximo devocional. Fique com Deus.